Estamos ao vivo. Mais um dia de devocional, graças a Deus. Hoje achei que não ia conseguir fazer a devocional hoje, né, por causa de problemas de conexão que tinham sido aparentemente resolvidos, mas ontem ficamos o dia inteiro sem conexão de novo. Nossa provedora de internet nos deixou na mão. Mas a princípio, né, até aqui nos ajudou o Senhor, como sempre. Deus sabe de todas as coisas e eu acredito que, né, tudo tem seu propósito e espero, creio em Deus que... eu espero, creio em Deus, cruzando os dedos. Ai, meu Deus. Espero em Deus, na verdade, que a gente consiga manter essa conexão aí até o final da devocional e pelos próximos dias, para que a gente consiga cumprir todo o programa, né, e a agenda aí da semana com as devocionais e com atendimento e tudo que a gente tem para fazer. Né, eu estou agora num novo cenário aqui em casa e espero conseguir fazer nos próximos dias mais cedo, porque eu consigo aproveitar esse cenário com mais, como é que eu posso dizer? Mais mobilidade. Agora vocês repararem, eu tô meio que numa sombra. Se eu for para frente, eu pego um pouco do sol, se eu for para trás, eu pego outro pouco do sol. Tô tipo atrás da muretinha, atrás do poste, né? E aí, isso pode... né, se eu conseguir fazer mais cedo, por exemplo, antes das 7, o sol ainda não está tão alto, eu consigo mais mobilidade. E menos calor também, né? Hoje o dia está mais fresco aqui, mas eu não sei até que horas, porque quando o sol começar a estalar aqui em cima, talvez não fique tão fresquinho. Então, quanto mais cedo, melhor, né? Fora que a gente faz mais cedo, a gente consegue ter um pouquinho mais de aproveitamento. Mas vamos nessa, tá? Aqui eu acho que é um local que vai ser tranquilo, vai ser bom de fazer, arejado, fresco, eu não atrapalho tanto quem está dormindo. A gente vai ter um pouquinho mais de som de natureza, natureza aqui atrás, acho que vai ser bacana, tá? Então, vamos nessa, sem mais delongas, sem mais atrasos. Hoje nós iremos para o capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. Só um pequeno ajuste, eu acho bacana a gente falar que eu estava, esse final de semana que eu não fiz a devocional no sábado nem no domingo, me deu uma ideia aí de como a gente vai conduzir essas devocionais a partir de agora. No YouTube já está assim. E eu vou fazer valer aqui no Instagram também. Opa! Essas horas aqui são complicadas por causa do sol. Então, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? A princípio, como eu já tinha falado desde o início que as devocionais seriam quase todos os dias, né? Sempre que possível. Então, não estou preso a essa questão de estar aqui sempre, todo dia, no mesmo horário. Porque a vida acontece e a nossa vida, como pai de dois bebês, agora o Isaac com 3 aninhos, né, como vocês viram ontem nos stories aí, a gente é muito dinâmica, então vai ter hora, vai ter dia que talvez eu não consiga estar aqui e tá tudo bem também, porque a nossa vida tá assim, tá? Então a gente não sabe o que pode acontecer de imprevisto e tudo, mas sempre que possível, entre as 6 e as 9 horas, essa foi o horário aí que eu estabeleci, eu vou estar aqui fazendo essa devocional. E aí, a minha ideia é fazer o possível para a gente manter a frequência de quase todo dia, ou todo dia, né, dentro da semana, aí, os 7 dias se possível, mas sábado e domingo vai ser meio que café com leite, então pode ser que, né, seja mais fácil não ter no sábado e domingo do que no restante da semana. E no YouTube vai sempre sair de segunda a sexta, tá? Exceto, é claro, se eu não conseguir por algum motivo postar lá o vídeo, como por exemplo esse final de semana. Eu não tinha internet, então tenho vários conteúdos aqui que eu queria ter postado para suprir o gap, né, de não ter tido a devocional, mas eu não consegui fazer muita coisa porque a minha internet realmente deu um problema
grave e eu não consegui resolver. Bom, beleza, então fica avisado e a gente vai agora para a oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, na Tua presença, mais uma vez nos colocamos, te agradecemos, a Deus, por tudo que tens feito, pelo Teu amor, pela Tua graça, bondade, misericórdia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, como sempre, tem se mostrado ao nosso lado, Pai, tem mostrado o quão grande és Tu, o quão poderoso o Senhor é, o quanto o Senhor está preocupado conosco e tem operado em nossas vidas, Pai. Ainda que às vezes a gente nem perceba, ainda que às vezes a gente nem note, nem saiba exatamente o que está acontecendo e como as coisas vão acontecer do jeito que seriam, pela nossa percepção, melhor para nós, mas nós cremos que o Senhor é quem fez o plano. O Senhor tem um plano para nós, um plano de paz e de um futuro abençoado. O Senhor é quem tem o plano que contempla não só bênçãos materiais e temporais, mas também o Senhor tem um plano para nós que contempla uma eternidade ao seu lado, que contempla bênçãos eternas e juntamente com isso e te louvamos, Senhor, porque ainda que hoje ou no momento não entendamos o que está acontecendo, nem como está acontecendo, nem para onde a gente está indo, nem que direção a gente realmente está tomando, se nós estivermos direcionados pela Tua vontade, pela Tua palavra, acreditando que o Senhor, ó Deus bendito, é quem tem o controle de tudo, que está com as nossas vidas em Tuas mãos, podemos confiar, podemos descansar, podemos repousar em Seus braços, porque o Senhor está cuidando de nós. A palavra de Deus mostra o Teu servo, o rei Davi, quando escrevendo um salmo, ele disse: sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim. E é assim que nos sentimos muitas vezes e queremos, a Deus bendito, levar essa sensação, esse sentimento ao longo de toda a nossa vida, de que às vezes a gente está desamparado, às vezes a gente está perdido, a gente não sabe o que fazer, Senhor. E mesmo quando a gente às vezes se acha alguma coisa porque tá tudo dando certo, a gente deveria lembrar que no fim das contas nós não passamos de pobres e necessitados, porque tudo que nós temos é Teu e tudo que nós temos, ó Deus bendito, é temporal, né? Porque não adiantaria a gente ter a vida inteira e vem um vírus que ninguém vê, um vírus que ninguém ouve, ninguém sabe de onde veio, como funciona, e de repente ele se aloja no nosso organismo, destrói as nossas defesas, nos coloca num leito de hospital e acaba com a gente, ou poderia acabar com a gente, ou acaba com a possibilidade, mesmo que a gente não tenha uma fatalidade, mas nos impede de trabalhar, nos impede de nos conectar, nos impede de fazer uma série de coisas, porque simplesmente as nossas defesas foram afetadas. Então, Senhor, nós somos pobres e necessitados e dependemos completamente de Ti, reconhecemos, a Deus bendito, isso e buscamos em Ti o refúgio, o consolo e reconhecemos que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Pai. Senhor, obrigado por esse dia, pela Tua palavra, pelo Teu amor. Obrigado, Pai, pela nossa família, pelos relacionamentos que o Senhor nos tem concedido, a Deus, com amigos, com parentes, com irmãos em Cristo, com conhecidos, pessoas de perto de casa, do trabalho, do caminho. Obrigado, Deus bendito, porque o Senhor nos tem exposto a pessoas que realmente têm a possibilidade de acrescentar em nossas vidas e de mudar a nossa história, que nós venhamos estar atentos, Senhor, para ouvir a direção do Senhor e para ouvir o Senhor através de cada pessoa, para ouvir, ó Deus, que cada um tem para falar conosco, ó Pai, de maneira que possamos extrair aprendizado de tudo, de todos e crescer, ó Deus, amadurecer na Tua presença. Obrigado por tudo. Continua conosco. Toma, Senhor, a nossa nação em Tuas mãos. Toma, Senhor, os governantes. Toma, Senhor, aqueles que
foram colocados neste país, ó Deus bendito, nesses estados, ó Deus amado da nossa nação, nos municípios, Senhor, e foram colocados lá, ó Deus bendito, para cumprir um propósito em favor do povo, ó Deus amado, que eles tenham a honestidade, a integridade, ó Deus bendito, de fazer o que deve ser feito. Senhor, que haja paz, ó Deus bendito, direção, ó Deus amado, que haja, ó Deus bendito, Senhor, que haja benesses, ó Deus, pro povo, ó Deus amado, dessa terra, ó Pai, que nós sabemos, ó Deus, pela Tua Palavra, que estamos chegando nos tempos do fim, ó Pai, e que isso contribui, colabora, Senhor, para entendermos muita coisa do que está acontecendo e que certas coisas são inevitáveis, ó Deus, acontecerão do jeito que acontecerão, porque é o rumo da história, Senhor, mas a palavra de Deus também mostra e nos apresenta nós, a igreja do Senhor, aqueles que temos um contato, um relacionamento contigo e detemos o poder da oração, ó Pai, não porque nós somos poderosos ou temos algo assim, mas porque o Senhor nos deu autoridade, nos deu a possibilidade, ó Pai, de nos conectarmos ao Senhor, ó Deus, e intercedermos, ó Deus bendito, interceder pelas vidas, pelas nações, pelos governos e por tudo aquilo que há de ser feito e há de acontecer neste planeta, Pai, e o Senhor nos colocou como a última barreira de resistência contra o avanço das trevas, ó Pai. Então, Senhor, até que do meio sejamos tirados, Deus bendito, estamos aqui para cumprir o Teu propósito e lutar, ó Deus, como luz em meio às trevas, fazendo com que a Tua poderosa mão, ó Deus amado, continue agindo. Melhor, te pedimos que o Senhor faça com que a Tua mão poderosa continue agindo em proteção do Teu povo, em proteção da vida, em proteção, ó Deus bendito, mesmo daqueles que ainda não são Teu povo, mas cremos, ó Deus amado, que serão alcançados pela Tua palavra. Que o inimigo não ceife nenhuma vida, Deus bendito, antecipadamente, que ele não ceife nenhuma vida, Deus amado, e que, ó Deus bendito, nós, como Tua igreja, venhamos cumprir o Teu propósito, levar a Tua mensagem a todo aquele que precisa, a todo aquele que carece, que necessita do Senhor. Pai, então, usa-nos, Senhor, como igreja nessa terra, que o Senhor nos levante e nos ajude. Em nome de Jesus, ó Pai, te pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, depois dessa oração, vamos à palavra. Então, o texto de hoje está em 1 Coríntios, capítulo de número 6. Como de costume, vamos fazer a leitura. Inicialmente, olá, bom dia, tudo bem? Eu esqueço o nome da senhora mesmo. É porque eu vejo aqui no Instagram, Lili Almeida, mas eu esqueci, me foge da memória o nome da senhora. Depois, se a senhora puder comentar aí, me ajuda. Tá? Espero que estejam todos bem, que o Vinícius esteja bem. Manda um abração para ele lá, tá? Para os seus filhos, sua família. Tá? Saudade de vocês aí. Então, hoje nós chegamos no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. Se Deus quiser, né, continuaremos até o final e aí depois iremos para a segunda carta aos Coríntios e aí vamos ver para onde, né, somos levados. A nossa proposta é sempre ler um capítulo por dia e fazer um comentário dentro do que a gente conseguir chegar dentro do capítulo. Tem capítulos mais curtos, capítulos mais longos. Tiveram capítulos que eu consegui comentar o capítulo inteiro, tiveram capítulos que eu consegui chegar só ao versículo 2. Mas o importante é a gente estar aqui meditando e trazendo um pouco mais do que Deus tem para falar conosco através dessa mensagem e juntos fazermos a leitura da palavra. Tá? O que é muito mais importante, né, do que a gente ter a abrangência, falar de tudo, porque levaria muitas horas, é a gente estar compartilhando todos os dias uma porção da palavra e tendo contato com a palavra, que é a vontade de Deus para nós. Amém? Então, capítulo 6 diz assim: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios?
em vez de levá-la aos santos. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Olha, deixa eu mudar a entonação, né? Eu acho que eu errei todas as entonações aqui. Eu vou ler de novo, gente. Vamos lá, vamos com calma. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos ímpios em vez de levá-lo aos santos? Agora sim. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre os irmãos? Mas, ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Me perdi aqui, tá? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, dizem alguns de vocês. Mas Deus destruirá a ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu consegui ver aqui, ó. Se eu clico na foto da pessoa que está aqui, aparece não só o nome do Instagram, mas também o nome. Então é Vanderly. Tudo bem? Vanderly. Consegui achar seu nome. Então vamos lá. A gente leu aqui o texto e vamos aos comentários, né? Esse é um texto... no início da carta aos Coríntios, né, o apóstolo Paulo ele trata sobre muitos assuntos. E
nesse capítulo e no anterior, e na verdade assim, nos primeiros capítulos, né, ele tem tratando de muitas questões práticas, né, e ele estava falando no capítulo anterior sobre imoralidade, e aí existiu um caso de moralidade muito severo dentro da igreja, perdão, que foi um caso onde um homem chegou ao ponto de tomar a esposa do próprio pai, né? E aí a gente não sabe como é que foi isso, que isso aconteceu, se foi um caso de traição mesmo, dele ter, né, traído o pai e aí fugido com a esposa, ou ficado com a esposa do pai, não sei. Ou se foi um caso onde o pai se divorciou da mulher, ou sei lá, o pai morreu e ele foi e tomou ela para si. Só que a questão é que esse era um tipo de relação, né? A madrasta, no caso, né, a esposa do pai, não seria a mãe dele, porque se fosse a mãe estaria dizendo mãe, não a esposa do pai. A madrasta era ter relações com a madrasta era um caso que era proibido pela própria palavra. A palavra de Deus já proibia isso. Esse era um tipo de relação que era considerada incestuosa. E o incesto era um caso de proibição, né? Um caso onde o Senhor tinha alertado para que não acontecesse. Era um caso de moralidade que não deveria acontecer. Tá? E assim, nem sempre a gente entende os motivos de Deus, mas a gente entende que Deus tem seus motivos, né? Então, por exemplo, antigamente algumas pessoas se perguntavam, falavam, por que, por exemplo, não pode ter relações com primos, né? Por que a Bíblia diz que não poderia ter relações com primos, com irmãos, né? Embora antigamente isso fosse muito comum. E a gente na época não entendia, né? As pessoas não entendiam, mas estava lá a ordenança de Deus e essa ordenança era para ser cumprida, era para ser ouvida. E aí, hoje em dia, entende-se pela ciência, pela genética, que quando há um relacionamento sexual entre primos, né, pessoas que têm o mesmo sangue, tem muita proximidade genética, isso abre uma possibilidade maior perdão, isso abre uma possibilidade maior para que haja casos de anomalias genéticas. Então fica muito mais fácil de, por exemplo, um filho nascer com síndrome de Down, né, ou com algum outro tipo de desvio, de distúrbio genético. Então, a gente não entendia antes, mas a gente sabia que Deus tinha os seus motivos e hoje a ciência prova um pouco de quais motivos são esses, né? Deus sempre desejou que a gente seguisse os preceitos para que, né, não que uma criança com síndrome de Down ou qualquer outra anomalia seja uma criança que não tem o seu valor, pelo contrário, é uma vida, toda vida tem o seu valor, né? Mas a gente sabe que Deus, a gente sabe que existem cuidados específicos que nem todo mundo está preparado para assumir, né? Na verdade ninguém sabe se está preparado até que aconteça. Então eu não sei se eu estou preparado para isso e eu não sei, né, se a minha esposa está preparada, eu não sei, né, até que acontecesse, se é que fosse da vontade de Deus que acontecesse isso nas nossas vidas, né? Então a gente não tem como precisar, não tem como saber disso, como ninguém tem. Então às vezes a pessoa se acha muito preparado, mas não está tão preparado assim quando a coisa acontece. Então por esse motivo Deus ele dava essas recomendações, tá? E às vezes tem casos, a gente sabe muito bem que tem casos de crianças que não sobrevivem mesmo, né? Então uma criança com síndrome de Down, na verdade, é uma criança abençoada por ter sobrevivido, né? Não abençoada por ter a doença, mas por ter a vida. Enquanto tem certos tipos de anomalia genética, como por exemplo a cefalia ou a microcefalia, que a criança não nasce, né? A criança ela não tem, e quando nasce às vezes ou nasce já em óbito ou dura um pouco de tempo, dura numa CTI, alguma coisa assim, e falece. Então
É o caso onde a gente percebe que é muito duro para os pais, né? É um caso de muita dor, muito sofrimento. Então, Deus ele queria evitar isso. E por isso ele deu essa ordem, essa orientação. E aí o apóstolo Paulo trata dessa questão da imoralidade sexual e ele termina falando sobre julgamento. Ele fala fala sobre você não... na verdade, ele começa a fala sobre a imoralidade, fala que eles deveriam ter agido em relação a esse moral, essa pessoa que estava fazendo aquilo dentro da igreja, fala como eles deveriam ter agido, que era para expulsar, tirar ele do meio, que fala para tirar o fermento, tipo a contaminação do pecado que estava ali, que podia estar influenciando, podia não, provavelmente estava influenciando outras pessoas. E aí ele diz que eles deveriam haver julgado, né, executado o julgamento sobre esse pecado, sobre esse caso, e aplicado a devida sanção, a devida consequência daquilo que foi executado, para que aquela pessoa tivesse o tratamento adequado e talvez fora do ciclo de comunhão, fora da comunhão com Deus e com o corpo de Cristo, ela pudesse cair em si e aí então perceber que o melhor caminho era o Senhor e voltar-se para o Senhor novamente. Mas, né, seguindo adiante, o apóstolo Paulo... Mais não, né? Por que eu falei mais? Então, seguindo adiante, o apóstolo Paulo ele fala, né, sobre outros tipos de problemas que estavam acontecendo lá. E aí ele diz, olha, se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgados pelos ímpios, em vez de levá-los aos santos? Então, gente, peraí. Eu esqueci. Só Jesus na minha vida. Esqueci de... Vai cair um pouquinho, mas eu já volto. Peraí. Vamos ver se já voltou. Ah, voltei. Esqueci de botar no modo avião. Já tinha ligação aqui entrando e isso acaba atrapalhando, né? Atrapalha porque tira a concentração e atrapalha que às vezes interrompe a transmissão. Então, agora não vai acontecer mais. Beleza. Então, se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Então, o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, ele está falando assim, gente, primeiro ele estava falando sobre, né, resolver internamente. Ele estava falando, você tem um caso de moralidade severo dentro da igreja e vocês não estão resolvendo. Porque isso era um tipo de julgamento que a igreja deveria fazer, deveria levantar pessoas específicas para julgar esses casos, uma liderança ou alguém específico para ser um mediador, um juiz de paz, ou sei lá, alguém para aplicar as consequências da palavra sobre os atos. E aí então haver um tipo de reconciliação, de resolução do caso. E eles não estavam fazendo, eles estavam encobrindo tudo, eles estavam passando panos quentes. E olha como é que as coisas são consequenciais, será que existe a palavra? São coisas que acontecem em consequência, um efeito cascata, um efeito dominó. Por quê? Em primeiro lugar, e é interessante que o apóstolo Paulo ele fala sobre julgamento primeiro num outro sentido, que eu já falei aqui numa live anterior, numa devocional anterior. Ele fala de um julgamento que era o julgamento realizado pelos... um julgamento em termos de consequência eterna. Então, ele estava dizendo a respeito de julgamento para ninguém julgar nada, nem a ninguém, né, ninguém julgar ninguém, né, seja outra pessoa ou a si mesmo, como alguém que, por exemplo, alguém que já está pronto para ir para o céu, ou alguém que já está no inferno e não sabe, entendeu? Então, ele não sabe, mas eu já sei que ele vai para o inferno, alguma coisa nesse sentido. E o apóstolo Paulo ele fala, nem eu me julgo. Eu tenho a minha consciência tranquila porque eu estou fazendo o que Deus mandou a gente fazer, mas eu não me julgo, porque não cabe a mim. Deus me julga. Deus é quem dirá, quem decretará sobre a minha vida as consequências finais da minha trajetória. Né? Então,
E aí ele fala isso, nem eu mesmo me julgo, então vocês não deveriam julgar os outros nesse sentido, de dizer quem é que vai para o céu, quem é que vai para o inferno, quem é que está salvo e quem é que está condenado. A gente tem as prerrogativas, né? A gente tem na palavra os princípios, os preceitos, a regra, por assim dizer, para que uma pessoa seja salva. E se a pessoa não se enquadra dentro dessas regras, dentro desses parâmetros é a melhor ideia, dentro desses parâmetros, provavelmente ela não vai encontrar a Cristo na salvação. Até porque a salvação é algo que precisa ser desejado. Ninguém vai ser salvo por acidente. Guarda isso, tá? Ninguém vai ser salvo por acidente. Não tem ninguém que vai chegar e vai falar assim, eu nem queria estar aqui, mas agora eu estou aqui na eternidade com Deus. Uau, que legal. Não, ninguém vai ser salvo por acidente. Todo mundo que será salvo por duas questões. Ou porque é inocente, aí pega o caso das crianças pequenas, tá? Pessoas que são inocentes, que não entendem, não têm o poder de decisão desenvolvido, então não tiveram como decidir pelo Senhor. E pessoas que aceitaram a Cristo, que entenderam o chamado, entenderam a sua própria condição. Primeiro, entenderam a sua própria condição, entenderam a obra do Senhor Jesus Cristo, entenderam o chamado e aceitaram o chamado de Cristo e agora vivem para Ele. Tá? Então, são as pessoas que encontraram a salvação. Então, não há acidente. Mas o inocente pode ser mais ou menos o caso. Também não é acidente, está previsto, né? Está previsto na lei, está previsto no código. Então, assim, não tem acidente. Existem dois casos só, unicamente, de pessoas que estarão na eternidade com Deus, tá? E aí, o que acontece? Se não existe acidente, se ninguém vai ser salvo sem querer, por acaso, à toa, né, despropositadamente, é fato comprovado que eu não tenho que ficar julgando, porque eu não sei quem é que vem, quem é que vai, eu não consigo ver o coração de ninguém, e eu não consigo muito menos enxergar o futuro, porque alguém que hoje está numa posição que aparentemente para nós demonstra que ela está salva, pode ser que na verdade no coração nunca esteve, pode ser que amanhã ela, sei lá, se apostate da fé e se desvie do Senhor e nunca mais volte. Então, eu não sei como pode ser que alguém esteja na pior das condições humanas, fazendo todas as atrocidades possíveis e inimagináveis, na verdade. E, no fim das contas, se arrependa completamente dos seus pecados, se entregue integralmente para o Senhor, e o Senhor, perdoando, resgate essa vida e leve para si. E seja uma pessoa no pecado no mundão, ou seja uma pessoa no pecado dentro da igreja. A gente não tem como saber. Porque Deus também tem salvação para aqueles que estão dentro da igreja e estão perdidos. Tem muita gente assim, eu já falei. Acho que a maior estratégia do inimigo, na verdade, a maior estratégia do inimigo em relação aos cristãos é amortecer a consciência deles, é fazer com que eles achem que eles estão no caminho de Deus, que eles estão seguindo a palavra, que eles estão indo na direção do Senhor, na direção certa, que estão salvos, mas que na verdade já estão afastados de Deus há muito tempo, só estão frequentando a igreja. Tá? Então, e aí o apóstolo Paulo ele fala para não julgar esse tipo de coisa. Aí depois ele vem dizendo, olha, mas vocês não estão julgando o que vocês deveriam julgar. Porque existem casos de imoralidade dentro da igreja e não tem ninguém que foi separado com sabedoria. Ninguém com sabedoria que foi separado para administrar esses casos, para gerenciar essas questões, para aplicar as consequências do que a palavra diz a respeito dessas pessoas. Vocês estão deixando o fermento levedar a massa, ou seja, vocês estão deixando a coisa toda crescer, o problema crescer, o pecado se espalhar. Vocês estão permitindo que mais influências tomem lugar no meio de vocês e que essas coisas cresçam. Essas mais influências cresçam, expandam, contaminem outras pessoas. Está tudo errado. E aí, ele diz o que deveria ser feito com aquele caso que era o mais grave e, obviamente, deveria ser aplicado aos demais. E aí ele mostra uma consequência dessa falta de ação, né? Essa omissão da igreja, principalmente, né? De maneira mais notória,
dos líderes da igreja, aqueles que foram levantados e constituídos por Deus como líderes daquele rebanho, como as pessoas que deveriam ter mais visão, mais sabedoria, mais cuidado para olhar as questões e ajudar o povo de Deus a se manter no caminho. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, olha, qual é a consequência? Vocês não estão julgando nem os casos de erro, como vocês não julgam os casos de erro, como vocês não julgam, provavelmente, né? É uma conjectura que eu faço em cima do que o texto apresenta. A ideia que nos passa é que, como não havia estabelecido dentro da igreja uma espécie de um tribunal eclesiástico, ou, sei lá, uma justiça arbitrária, né? Não existiam juízes arbitrais, né, para assim dizer, pessoas que estavam estabelecidas para mediar, não existiam mediadores de conflito, né, para resolver essas questões. As pessoas, quando tinham algum tipo de problema entre si, os irmãos, né, quando tinham algum tipo de problema entre si, o que eles faziam? Eu vou resolver isso, vou para a justiça pública, comum, né? E aí, diante de homens e mulheres que não têm nem temor ao Senhor, nem princípios da palavra, né? Então, eles estavam, naquele tempo, provavelmente não, pelo que a palavra apresenta, era um tempo não era um tempo de perseguição da igreja, eles estavam vivendo de uma maneira até tranquila. E aí, nesse tempo, quando era para eles serem exemplo, eles estavam dando mau testemunho, porque ia dois irmãos ou mais com problema, brigando, litígio entre si, né, com questões, algumas banais, outras talvez mais graves, para o meio, né, do tribunal do mundo aí, né, um tribunal comum, onde tinham pessoas que não conheciam Cristo, não conheciam os princípios de Cristo, olhando dois cristãos ali se degladiando. Isso era um testemunho terrível. Né? Então, imagina, né, hoje em dia já é assim, acontece muito, né? Imagina você chegar uma pessoa que já ouviu falar do Senhor, principalmente naquela época, e ouviu de todos os sinais, maravilhas, e, por exemplo, você é uma pessoa, é um grego, está no meio da cidade de Corinto, que está vendo que todo mundo está falando a respeito do que Deus está fazendo naquela igreja de Corinto, que todo mundo tinha dons de milagre, de cura, de profecia, de visão, de revelação, de discernimento de espíritos e tal, e que as coisas aconteciam, que Deus se movia, isso e aquilo, gente se convertendo, e de repente aí chega um juiz que está fazendo o seu trabalho, que já ouviu falar disso, que quando chega próximo, aí quando vê dois irmãos daquela igreja brigando por problemas pessoais, dando um mau testemunho do Senhor. Então, o que o apóstolo está condenando extremamente aqui pessoas que estão, por causa de razões pessoais, por causa de problemas pessoais, normalmente são problemas de ego, pessoas que não querem perder, que são competitivas, que estão, né, se sentindo lesadas, prejudicadas, isso e aquilo, e aí não querem ficar por baixo, porque eu não sou capacho de ninguém, porque ninguém vai tomar, né, tirar vantagem em cima de mim, porque eu não sou bobo, aí tem aquela, né, que eu sou crente, mas não sou isso, mas não sou aquilo, não vou falar os termos porque são termos chulos de baixo calão, mas eu já ouvi muito. Eu sou crente, eu não sou crente, eu sou crente, mas não sou bobo para baixo, né? E, gente, a palavra de Deus ela é muito, muito específica em relação a isso. Tem gente, por exemplo, que tem cristão que fala assim, eu sou crente, mas eu não sou capaz de ninguém, eu não tenho que ficar me humilhando para as pessoas. E aí quando alguém fala isso, eu digo, essa pessoa não está lendo a Bíblia. Não está lendo a Bíblia, porque a palavra de Deus ela diz exatamente o contrário. Ela diz que nós deveríamos considerar os outros superiores a nós mesmos. A Bíblia diz que nós deveríamos nos humilhar como Cristo se humilhou. Ele é o nosso modelo, a nossa referência. Pensa, Jesus, ele se humilhou a todos os seres humanos, mesmo sendo Deus. Ele primeiro tomou a forma de homem e depois ele foi até a morte de cruz, a pior e mais vergonhosa e mais humilhante morte de todas. Jesus foi até a morte de cruz. Então, repara, existe hoje ainda
no meio do povo de Deus, às vezes, questões assim, que as pessoas não conseguem resolver, e não tem uma liderança, não tem um mediador dentro dos irmãos com sabedoria que possa resolver a questão. Tem, só que ele, né, se tiver omissão, como houve no caso da igreja de Corinto, vai acontecer a mesma coisa. Os irmãos não vão nem ter confiabilidade de ir até os irmãos, até, né, o mediador para resolver, eles vão para o tribunal. E aí o apóstolo Paulo, ele dá duas lições aqui. A primeira lição era que não deveria haver isso. Não deveria acontecer isso de ter um tribunal, né, dos irmãos levarem as causas diante dos ímpios para que eles julguem, né, dos descrentes para que eles julguem, e que não deveria haver um tribunal. Esse é o primeiro ponto, que deveria haver mediadores na igreja para resolver as questões. E aí, só que aí ele chega num ponto muito mais sensível, que foi o que eu falei sobre a questão do ego, e porque a pessoa, né, se deixa afetar pelo ego e tal, não sei o quê. E aí o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: mas o fato de haver litígios, ou seja, brigas, desavenças e questões até judiciais no meio de vocês, entre vocês, já significa uma completa derrota. E aí ele vem com a lição das lições. E ele fala: por que não preferem sofrer o prejuízo? Por que não preferem sofrer a injustiça? Então, o que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: vocês estão se sentindo injustiçados, vocês que estão se sentindo injustiçados, prejudicados, porque, pelo bom nome de Cristo, ao invés de se sentirem injustiçados e irem procurar as suas justiças na justiça humana e satisfazerem seus próprios egos, por que vocês, então, não simplesmente sofrem a injustiça? Principalmente quando está falando entre irmãos, ele está falando isso, entre vocês, né? O irmão fez alguma coisa contra você e você está se sentindo injustiçado, por que você não prefere sofrer a injustiça? Jesus foi o mais injustiçado de todos e ele preferiu sofrer a injustiça. Ele foi o mais prejudicado de todos e ele preferiu sofrer o prejuízo, o dano, a perda. E aí ele diz: em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Por quê? Eu não me admiro muito se teria casos, se não teriam casos de pessoas que iam para o tribunal mundano para resolver uma questão onde ele estava se sentindo prejudicado e no fim das contas ele acabava levando prejuízo para o irmão que o prejudicou. Então pensa o seguinte, eu vou dar um caso, tá? Que eu não sei nem se era um caso que acontecia lá, mas era um caso comum, tanto que Jesus usou isso até numa parábola, de talvez um irmão que pega um dinheiro emprestado com outro irmão, e aí esse irmão que pegou o dinheiro emprestado não conseguiu pagar, ou não pagou, a gente não sabe se ele não pagou porque não conseguiu pagar, ou não pagou porque ele não quis pagar, ele tinha como pagar, e aí o outro irmão viu que ele, poxa, ele tem dinheiro para fazer isso, mas não tem dinheiro para me pagar, coisas parecidas. E aí, o que acontece? Nesse momento, onde ele está se sofrendo injustiçado, prejudicado, ele faz o quê? Eu vou para a justiça. E aí quando ele chega lá no tribunal, o juiz vai, julga a causa, entende que ele tem razão, e aí ele faz o seguinte: olha, você que está devendo dinheiro para ele, você tem que pagar isso e mais o dobro, porque você não pagou, agiu de má fé e tal, não sei o quê. E o irmãozinho que está lá não tem nem condição de pagar aquela questão, quem dirá o dobro. E não saberia nem se ia ter condições de colocar dinheiro na mesa, comida na mesa para a sua família, para os seus filhos. E aí, então, quer dizer, a pessoa que está se sentindo prejudicada acaba gerando ainda mais prejuízo para a vida do outro. E sai depois, por cima da cocada preta, sai depois, uau, eu sou o... Né, agora eu estou bem, agora eu estou resolvido, agora a minha questão, então, tá, ele acha que agora eu tinha razão, tá vendo?
eu resolvi a questão e me deram a razão porque eu estava certo desde o princípio. Tem uma frase que diz mais ou menos assim, se você quer ter razão, você provavelmente vai perder todo o resto. Se você tem razão, você não tem mais nada. Então, você pode ter razão e perder um relacionamento. Gente, acho que não sei se é suor, se é só um incômodo, se é uma coceirinha. Tá toda hora tá me incomodando aqui na pontinha do nariz. Então, eu não sei se qual o motivo, né? Ou qual a questão, mas se você buscar ter razão nas coisas, provavelmente você vai perder o restante. Você vai perder o relacionamento, você vai perder dinheiro, você vai perder negócios, você vai perder amigos, você vai perder uma série de coisas. Então, prefira as coisas mais importantes, essenciais a ter razão. E aí o apóstolo Paulo ele diz, prefira sofrer o prejuízo, a injustiça. Segue em frente, viva a sua vida, abandone essa causa. Cristo é muito mais importante do que isso. E aí ele continua dizendo, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Por quê? Tem gente que ia, provavelmente, para o apóstolo Paulo falar isso, provavelmente tinha gente que ia já nessa maldade mesmo, sabe? Não vai me pagar não? Não vai resolver a questão não? Então, beleza, vamos para o juiz. E aí talvez lá ia fazer o irmão pagar alguma coisa, e aí naquela época, às vezes, se não tivesse como pagar, o irmão virava escravo, ou então ia ser preso, ia trabalhar na cadeia, né, ou, sei lá, até que pagasse tudo. Então, como foi o caso, por exemplo, da parábola do credor incompassivo que Jesus cita, foi exatamente isso. O credor, no final, o outro estava lá devendo dinheiro para ele, e ele falou, não, agora a gente vai para o tribunal, você vai ficar preso até me pagar o último centavo. E aí botou o outro na cadeia. O outro ainda falou, suplicou a ele, por favor, não tem como pagar e tal. Então, assim, Jesus nos perdoou. Jesus preferiu sofrer a injustiça e não só pela condenação na cruz, não. Jesus preferiu sofrer a injustiça no nosso lugar. O prejuízo no nosso lugar, porque quem era para estar na cruz era a gente. Eu era para estar naquela cruz, você era para estar naquela cruz. Foram os nossos pecados que crucificaram Jesus. Tem gente que até hoje fica procurando quem foi o responsável por Jesus ser crucificado. Será que foram os judeus? Será que foi Pilatos? Será que foi o imperador? Será que foram as leis romanas? Será que foram os seus discípulos? Será que foi quem? Mas, na verdade, Jesus não teve a sua vida tomada. Ele disse, a minha vida, eu é que dou ela voluntariamente por amor a vocês, por amor àqueles que desejarem ter um relacionamento comigo. Ele pagou o preço por nós. Na verdade, por amor a todos, né? Só que só vai receber esse amor aquele que quiser amá-lo também. Então, Jesus, ele nos deu exemplos de sofrer o dano, sofrer o prejuízo, sofrer a injustiça no nosso lugar. Era pra gente estar lá. E aí ele está dizendo, sofra o prejuízo. Deixa isso pra lá. Não vai te levar a nada. Não vai te levar a nada. E eu falo isso é uma lição para mim também. Porque às vezes nosso senso de justiça fica exasperado e a gente não quer sofrer o dano e o prejuízo, e a gente quer dar o troco e pagar com a mesma moeda e tal. E, gente, não leva a nada. Nada. E aí ele diz, não se deixe enganar, nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E é interessante que a Bíblia sempre faz a distinção entre a pessoa e o comportamento da pessoa, né? Por exemplo, Deus ele ama o pecador. Ele ama o pecador, ele ama o ser humano, mas ele abomina o pecado que aquele pecador comete. Só que o que acontece? Aqui ele coloca no nível da identidade a coisa. Ele diz, olha,
e nem os imorais, os idólatras, os adúlteros, e continua, os homossexuais, isso, aquilo outro. Então, ele identifica o ser humano com aquilo que ele faz nesse ponto. O que isso significa? O que isso traz para nós de entendimento? Se normalmente a Bíblia não faz isso. Está querendo dizer que aquelas pessoas que se abraçaram de tal maneira com o pecado, com o comportamento reprovado por Deus, que chegaram ao ponto de rejeitá-lo completamente a todos os seus chamados, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Sejam elas pessoas que estão frequentando uma igreja, sejam elas pessoas que nunca nem ouviram falar, né, de uma igreja. Provavelmente de Jesus vai ter ouvido, porque Jesus ele sempre vai alcançar alguém para contar a sua história, independente de onde a pessoa esteja. Deus faz isso. Deus fez isso com tantas pessoas, até dentro da palavra. Então, Deus faz isso. Ele vai buscar alcançar as pessoas que estão precisando da palavra, né? Então, Deus faz. Mas chega um ponto que o ser humano endurece o seu coração de tal maneira e se apega de tal maneira ao pecado que fica assim, ó, ele se identifica com o pecado. Então isso se torna parte da sua identidade. Ele não é só mais alguém que comete um ato de imoralidade. Ele é um imoral. Ele se torna um imoral. Ele não é mais só alguém que comete um ato de idolatria. Ele se torna um idólatra. Ele não é mais alguém que comete um adultério. Ele se torna um adúltero. Porque isso já se entranhou de tal maneira na sua vida, corpo, alma, espírito, que ele não se desvincula mais daquilo, ele não abre mão mais daquilo, ele não quer mais abandonar aquilo, porque aquilo é a fonte de vida, de prazer e do que ele mais tem de importante. Então, ele não larga isso pelo Senhor, porque ele não está nem aí para o Senhor mais. Ele só quer satisfazer os seus desejos pecaminosos para esse tempo. E está tudo bem nesse sentido, porque Deus respeita. Deus, ele fala na carta aos Romanos, do apóstolo Paulo também, que Deus, ele entrega essas pessoas a seus próprios desejos. E isso vai ser o galardão dessas pessoas, uma vida de prazeres nessa terra. Mas essas pessoas, elas não vão ter, como não quiseram ter relacionamento com Deus aqui na terra, não terão com ele na eternidade. E é interessante, gente, isso é muito... Cara, eu já falei sobre isso algumas vezes, pelo menos umas 2 vezes, mas eu preciso repetir isso aqui. As pessoas, acho que elas por falta de entendimento, ou por medo, ou por se sentirem, sei lá, injuriadas e desrespeitadas, sei lá o quê. As pessoas, elas acabam entrando numa de desejar coisas que não fazem o menor sentido, né? Então a pessoa quer viver, tipo, todo mundo está querendo ir para o céu, né? Que sal, não sei o quê. Mas na verdade as pessoas não querem o céu. Elas acham que querem o céu, mas elas não querem o céu. Só que, na verdade, o que acontece é que elas se sentem ofendidas pela existência do inferno. As pessoas que não têm Jesus, não aceitaram a Cristo e estão vivendo na prática do pecado, elas se sentem ofendidas pela consequência que a Bíblia apresenta para aqueles que não aceitarem Jesus, para aqueles que não viverem um relacionamento com Deus aqui na Terra. Então elas se sentem ofendidas pelo inferno. E aí por isso elas se levantam e dizem que nós somos radicais, ou que a Bíblia está errada, ou que Jesus, Deus é injusto e qualquer coisa parecida. Mas, gente, não faz o menor sentido. Sabe por quê? Eu já falei várias vezes, a eternidade, a salvação, o céu, como comumente é conhecido, né? A salvação não tem nada a ver, não é sobre, o ponto principal não são as bênçãos eternas. Não é sobre fugir do inferno. É sobre ter um relacionamento eterno com Deus.
Quem não deseja isso não vai ter. É simples assim. E como é que a gente prova que a gente quer isso? Aqui na Terra. Onde a gente prova? Aqui na Terra. Como? Quando? Nesse tempo de vida que nós temos. Como? Buscando esse relacionamento aqui. Mas dentro dos parâmetros dele. Não adianta você querer conhecer uma pessoa hoje. Por exemplo, você vai conhecer uma pessoa, né, que você gosta, sei lá, pode ser um ídolo, pode ser, sei lá, um desconhecido que de repente você conhece, você acha interessante, você quer, né, manter um relacionamento com ele, quer ter uma amizade e tal, não sei o quê, e você querer levar a relação do jeito que você acha que tem que ser, do jeito que você quer, e não respeitar o outro, não respeitar as preferências do outro, não respeitar os desejos do outro, não respeitar aquilo que o outro deseja, não adianta. Não vai existir relacionamento assim, ele vai chegar uma hora que vai encher a paciência e ele vai te deixar pra lá. Então, não adianta a gente querer manter um relacionamento com alguém e não seguir os parâmetros que essa pessoa estabelece, não respeitá-lo. Isso que fala, quando a Bíblia fala de temer ao Senhor, temor do Senhor, é sobre isso, é respeito. Ele tem parâmetros, ele estabelece parâmetros, critérios para um relacionamento com ele. E um dos critérios que ele estabelece é que ele seja considerado mais importante do que tudo aquilo que a gente faz. Seja coisas que nos trazem dor ou que nos trazem prazer. Então, não adianta. Se eu não entender esse critério, eu não vou ter um relacionamento com ele. E se eu não estou querendo atender ao critério, na verdade eu estou dizendo para mim mesmo, para Deus e para qualquer um que queira ouvir, que eu não quero ter um relacionamento com ele. Porque se eu quero ter um relacionamento com alguém, eu me enquadro nos parâmetros, eu me enquadro nos critérios e eu faço o que precisa ser feito para que o relacionamento aconteça. Então eu faço o que precisa ser feito para que o relacionamento aconteça. E aí então eu vou ter o privilégio, o benefício do relacionamento acontecendo. Entendeu? Então não tem para onde fugir. Se eu não quero ter um relacionamento, eu não terei. E se eu não quero ter por um tempo limitado aqui na Terra, que é o tempo limitado o meu tempo de vida, quem dirá pela eternidade? Só que o que acontece é o seguinte, na eternidade só existem dois futuros, a Bíblia só apresenta dois destinos possíveis. Ou uma eternidade ao lado de Deus, ou uma eternidade distante de Deus. A eternidade ao lado de Deus a gente chama de céu. A eternidade longe de Deus a gente chama de inferno. É só isso. É só isso. Então, como é que a gente define quem é que vai para um ou para um lado ou para o outro? Aqui na Terra, com as nossas decisões, com as nossas escolhas, com o nosso posicionamento diante da vida, diante de Deus, diante das pessoas. É só. Então, se você decidir pelos seus prazeres, pelos seus pecados, não se sinta ofendido. Você fez a sua escolha. Deus respeita a sua escolha. Agora você deve respeitar a escolha de Deus também, de não querer ter um relacionamento com alguém que não prioriza Ele. De não querer ter um relacionamento com alguém que está tão apegado àquilo que Ele mais abomina, porque o que Deus abomina não tem nada a ver, não é o homem. O que Deus mais abomina não é nem o diabo e seus anjos. O que Deus mais abomina é o pecado, que inclusive o diabo e seus anjos estão entranhados. Por que não há salvação para demônios? O diabo para os seus anjos, para a gente, para os seus demônios, na verdade, né? Por que não há salvação para os demônios? Porque eles se apegaram de uma maneira eterna com o pecado. Eles cometeram um pecado num nível de consciência muito mais alto. Eles decidiram, tendo conhecido a Deus de uma maneira que um ser humano jamais conheceria, eles decidiram de uma vez por todas não ter um relacionamento com Ele. Pelo contrário, se opuseram a Deus e tentaram criar uma rebelião para trazer todo mundo para o lado deles. Para criar um novo reinado à parte do reinado de Deus. Eles queriam assumir o governo, assumir o reinado de Deus, dar o golpe. A gente... E vocês acham que com esse nível de pecado, no nível de consciência deles, eles queriam voltar atrás? Claro que não, eles sabiam de tudo, eles estavam ali na presença de Deus fazendo tudo isso. Mas o pecado cega, né? E envolveu eles. Por isso que eu digo, o pecado, o inimigo mais mortal, o pior inimigo de todos, é o pecado. Como eu disse no vídeo anterior, que eu até postei, né? Que eu postei aqui
um trecho, né, de uma live anterior, o pior de todos os inimigos é o pecado. Tem gente que pode achar que é o diabo, não é, é o pecado, porque até o diabo foi afetado pelo pecado. Até o diabo. O pecado é um inimigo tão mortal, tão destrutivo, tão terrível, sorrateiro, maligno, que até o diabo se tornou diabo, se tornou Satanás. Antes era Lúcifer, um anjo de luz, tão imponente, tão poderoso, tão confiável, respeitável. Ele caiu vertiginosamente pelo pecado. Então, entenda, se você quiser continuar vivendo na prática do pecado, não tem problema. E você pode não acreditar em nada disso do que eu estou falando, tá? Não precisa. Então, não se sinta ofendido. Se você não acredita nesse Deus, nessa Bíblia, ou dessa forma, não tem problema. Você só acredita numa coisa diferente de mim. Vive a sua vida. Se nos conhecermos, eu vou te amar do mesmo jeito como Deus te ama. E eu vou fazer o que tiver no meu alcance para te abençoar, para te amar, para me relacionar com você. São suas escolhas e eu respeito. Como eu também respeito as escolhas de Deus e Ele respeita as minhas. Eu não estou aqui para ficar apontando o erro de ninguém. Eu estou aqui para falar da palavra. E a palavra de Deus, ela é clara. Ela é clara. Tá? Então, é só entender isso. Uma eternidade longe de Deus ou uma eternidade ao lado de Deus. É o que a gente está destinado a ter, pelo que a Bíblia diz. Ah, mas eu não acredito na Bíblia. Tudo bem, segue em paz, vai em frente. É a sua vida. Você escolhe no que você deseja acreditar. Isso é o que eu acredito. E eu não te acho melhor ou pior por causa disso. Você é um ser humano que tem valor. Eu gostaria que você estivesse acreditando como eu. Eu queria que você estivesse crendo como eu. Porque na minha percepção, na minha visão, no meu entendimento da vida, que é dado pelo que eu acredito na palavra de Deus e no Deus dessa palavra, o melhor caminho, na verdade o único caminho é o que eu estou seguindo. A Bíblia apresenta que Jesus é o caminho. Então, eu acredito nisso. A Bíblia é a minha regra de fé e prática. Tudo que a Bíblia fala, né, é o que eu acredito a respeito da vida. Obviamente tem coisas que a Bíblia não fala e tal, não sei o que, mas isso daí é para outra live, né? Então, nesses casos do que a Bíblia não fala, a gente vai ver como se encaixa, qual é o respaldo bíblico para isso e a gente vai adaptar, tá? Então, é isso. A gente já ficou muito tempo aqui, né? Já vai dar 9 horas da manhã, nem sei quanto tempo de live já deu, mas vamos encerrar. Avançamos bastante, tem muita coisa ainda para falar. Tem o perigo da imoralidade, olha, isso é muito perigoso. Ele fala sobre como os pecados sexuais afetam o corpo, e não só a alma. Não mancha só a alma, mancha também o corpo. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Então, bom, mas não vai dar tempo a gente falar, quem sabe numa próxima. Vamos orar para encerrar e que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por esse dia, por essa palavra, por essa devocional, Senhor amado. Muito obrigado pela tua direção, provisão. Obrigado por tudo. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a nossa vida, apresento a nossa caminhada, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a alinhar a cada dia mais a nossa vontade, a tua vontade, os nossos interesses aos teus interesses. O nosso desejo, ó Deus bendito, de relacionamento contigo, que esteja cada vez mais intenso, Pai, a ponto de nos fazer abandonar por completo aquilo que não tem a ver com o Senhor, aquilo que está fora dos seus critérios, dos seus parâmetros, ó Deus bendito, para um relacionamento abençoado. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, sê conosco, abençoa-nos e faz a tua vontade, a tua obra reinar sobre nós. Muito obrigado por tudo, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Faz acontecer, ó Deus bendito, neste lugar, a tua obra, a tua boa obra. Pai, fala conosco, ó Deus, neste lugar. Eu falo, faz acontecer neste lugar que somos nós, tem tempo a acontecer a tua obra. Pai, Deus amado, nos dê um restante de dia abençoado, uma semana de vitória,
né? Essa semana que nos foi acrescentada, que seja uma semana de bênção, de vitória, de direção do Senhor, cheia da Tua presença. Alcance os corações, ó Deus bendito, que essa mensagem chegue a outros corações, ó Pai, que alcance, ó Deus bendito, aquele a quem há de alcançar, e que o Teu nome, ó Deus bendito, que é exaltado, seja glorificado na vida de todos nós. Ó Pai, muito obrigado por tudo, é o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique em paz, uma semana de bênção, de vitória e tudo mais que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Fique na paz. Tchau, tchau.